Olá, João Morando, estamos começando mais uma aula nesse canal. Você que no dia 31 de março comemorou 57 anos do golpe da ditadura militar, falando que aquilo foi revolucionário e etc. Que hoje que você tem a sua liberdade de expressão para poder falar e comemorar do golpe, que se tivesse uma ditadura militar você não estava comemorando, é um paradoxo interessante. Essa aula não é para você. Suma deste canal. Ah, morre! Diabo! Porque a gente vai começar nossa aula falando dos fatores que influenciam os climas. Então, o que são fatores climáticos? São características que vão determinar os tipos climáticos em diferentes partes do mundo. Então, quando a gente combina esses diferentes fatores climáticos, que a gente vai determinar se o clima é equatorial, clima tropical, clima temperado, que a gente vai ver depois. Então, o primeiro e um dos principais fatores que vão determinar o clima é a latitude que você estudou lá na parte de cartografia, quando a gente falou de latitude e longitude. Tá lembrado? Que dia foi isso? Então, latitude é quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais nos afastamos da linha do Equador em direção aos polos, tanto do Polo Sul quanto do Polo Norte, menores são as temperaturas médias anuais devido à intensidade da luz. Então, por que quanto mais próximo do polo, menor a temperatura? Porque a intensidade da luz é diferente. Então, a intensidade da luz ela é maior mais próximo da linha do Equador e menor quanto mais distante. Por isso, nas áreas de baixa latitude, próximo à linha do Equador, faz mais calor com menor amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a mínima e a máxima é pequena. E nas áreas de alta latitude, quanto mais próximos do polo, faz mais frio com maior amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a mínima e a máxima é maior. Isso é responsável pelas chamadas zonas climáticas. Então, por exemplo, nessa figura a gente pode perceber tem inclinação de 23 graus aí da Terra. Então, a letra A é a radiação solar próximo da linha do Equador. Então, a radiação solar tende a ser mais perpendicular próximo da linha do Equador do que próximo ao polo, onde a radiação solar tende a ser menos perpendicular, ou seja, a mesma quantidade de luz cobre uma área maior próximo do polo e próximo à linha do Equador a mesma quantidade de luz cobre uma área menor. Concentrando mais a radiação solar, a superfície vai esquentar o ar de baixo para cima, como a gente viu em circulação geral do ar na aula passada, fazendo com que tenham climas mais quentes e próximo o polo sejam climas mais frios. Então a gente tem aqui meio avermelhado a área que é a zona intertropical do planeta, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio junto com a linha do Equador. Temos as zonas temperadas do planeta e temos as zonas polares do planeta aqui marcado de azul, o de baixo que você não está vendo porque está escondido, e o de cima você está vendo aqui só a capinha ali da laranja, né? Mostrando as zonas aí. Segundo fator climático, nós temos a altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura média do ar. Por quê? Porque quando maior a altitude, a gente viu em fenômenos meteorológicos da aula passada, que faz com que o ar seja mais rarefeito. Eu tenho menor concentração de gases e umidade por metro cúbico de ar quanto maior a altitude, o que diminui a retenção de calor da atmosfera. Então o Sol aquece a superfície terrestre então vai irradiar esse calor, né, aquecendo o ar de baixo para cima. Quando mais denso é o ar, ele retém mais o calor irradiado da superfície terrestre. Quanto maior a altitude, menor é a concentração de gases e moléculas no ar, retendo menos o calor da superfície terrestre. Quanto maior a altitude, mais frio. Na média, há uma diminuição de 1 grau a cada 200 metros de altitude. Essa é a média, mas como o planeta está aquecendo, essa média já não serve para mais nada, né? Vegetação, nossa terceiro fator climático. Diferentes tipos de cobertura vegetal influenciam na absorção e radiação de calor, além da umidade do ar. Então, na localização das florestas, as temperaturas são menores do que nas áreas do entorno onde não tem floresta, e nas áreas de grandes florestas tropicais, há maior intensidade das chuvas, devido à evapotranspiração das plantas. Então, a vegetação pode trabalhar na regulação de temperatura daquela região, e quanto mais densa é a vegetação, maior é a evapotranspiração da planta, gerando umidade para a atmosfera, fazendo que nas regiões de grandes florestas tenham maior intensidade de chuvas. Então aqui a gente pode perceber
a questão do ar mais denso, né? E à medida que vai aumentando, vai diminuindo a temperatura até chegar à temperatura negativa, geralmente acima de 6.000 metros de altitude. Então, em qualquer área do planeta, independente do clima local, acima de 5, 6.000 metros de altitude, você vai ter a chamada neve eterna. Porque por mais que seja em regiões tropicais, se a altitude for muito elevada, vai ter montanhas com cobertura de neve, mesmo em regiões próximo à linha do Equador. Aqui nós temos um desenho aqui meio escroto que vai mostrar aonde tem mais árvores, né, permite maior recarga do solo e também evapotranspiração das plantas em relação à grama e em relação ao solo. Ou seja, essa figura não serviu pra porra nenhuma. Abra o olho, porra! Agora vamos falar de continentalidade e maritimidade. Alguns livros didáticos, algumas pessoas analisam de modo separado esses dois fatores climáticos. Aqui a gente está analisando de modo junto porque um corresponde ao outro ali se integrando. Maritimidade é a proximidade e influência dos oceanos sobre a temperatura do ar. Quanto mais próximo do mar, menor é a variação de temperatura, pois as águas do mar aquecem e se resfriam lentamente. Além disso, essas áreas ficam mais úmidas e chuvosas. Então, o que é a maritimidade? Próximo do litoral, né? A terra ele aquece e resfria mais rapidamente. O mar aquece mais lentamente e também se resfria mais lentamente, fazendo com que influencie a temperatura próxima do litoral com uma menor amplitude térmica. E devido à evaporação das águas, climas próximos ao litoral vão ser climas com maior incidência de chuvas. Já a continentalidade é a distância que cada lugar tem em relação ao mar. Quanto mais para o interior do continente, quanto mais distante do mar, maior é a variação de temperatura, maior a amplitude térmica, devido às rochas se aquecerem e resfriarem mais rapidamente. Com isso, temos menos umidades e as chuvas diminuem. Isso é continentalidade e maritimidade. Aqui tem uma explicação básica, né? Então, no verão, por exemplo, o próximo litoral aquece pouco, chuvas relativamente abundantes, aquece muito, chuvas relativamente abundantes também no interior do continente. Já o inverno, próximo litoral, continua tendo chuvas abundantes por causa que arrefece pouco, e como arrefece muito, esfria rapidamente, no interior do continente, nas altas latitudes, vão ter, por exemplo, queda de neve nos climas temperados. Então, por isso que você tem alguns climas que a gente divide em clima oceânico e clima continental, devido à influência da continentalidade e maritimidade. Então, maritimidade e continentalidade mostrando para vocês aí nessa figura aqui, que é uma figura meio tosca. Bem feito, bem feito, bem feito! Vamos falar agora dos próximos fatores climáticos. Se você está assistindo o vídeo agora, está vendo um barulho estranho do fundo, porque o vizinho aqui está com obra, aí está dando uma maior barulheira, eu tenho que continuar gravando os vídeos para poder manter o canal ativo, porque eu não posso esperar o vizinho terminar a porcaria da obra, não é verdade? É verdade. Então vamos continuar com a nossa aula mesmo assim. Correntes marítimas é o nosso próximo fator climático. Então o que são correntes marítimas? Extensas porções de água que se deslocam pelo oceano quase sempre nas mesmas direções, movimentadas pela ação do vento, pela diferença de temperatura, pela quantidade de sal, a salinidade e pela rotação da Terra. As correntes marítimas são frias próximas aos polos e se deslocam para as regiões mais quentes, né, próximas à linha do Equador. E aquelas que são próximas da linha do Equador são mais quentes e circulam em direção aos polos. Então a gente tem a circulação das correntes marítimas que influenciam os climas das regiões por onde elas passam. Já o relevo, além de estar associado à altitude, como nós estudamos, né, por exemplo, as cadeias de montanhas, eles também podem influenciar na temperatura e na umidade, pois as grandes altitudes das cadeias de montanhas podem facilitar ou dificultar a circulação de ar e das massas de ar. Então aqui a gente pode ver as principais correntes marítimas do mundo. Então a gente tem as correntes marítimas aqui de azul, que são as frias, que saem próximo aqui do polo em direção à linha do Equador, e temos as correntes marítimas frias do Polo Norte, que também vem próximo ao Equador. A principal corrente marítima aí, que é muito interessante, é a corrente do Golfo. Ele sai aqui do Mar do Caribe, que é um dos mares mais quentes do mundo, temperatura média da água bastante elevada, e essa corrente vai em direção ao norte da Europa, fazendo com que o norte da Europa não seja tão frio se não houvesse a corrente do Golfo. Bem interessante isso daí. Aqui a gente tem a maneira como o relevo pode influenciar na circulação das massas de ar. Então, por exemplo, as massas de ar vêm, né? Ao tentar subir o relevo, ele se condensa, porque não consegue vencer o obstáculo, vai se condensar e vai chover.
Então, na área que a gente chama de barlavento, geralmente tende a ser mais úmida. E na área de sotavento, tende a ser mais seca e quente, porque as massas de ar não chegou até aqui. A gente vai ver alguns exemplos de clima que as massas de ar são dificultadas pelos relevo que tem, dependendo da região do mundo aí. Nosso último fator climático, e talvez um dos mais importantes junto com a latitude, são chamadas massas de ar, principalmente nos climas do Brasil, que a gente vai ver na próxima aula, eu acho. Achou errado, otário? Massas de ar formam-se quando o ar permanece sobre uma superfície homogênea, como por exemplo o oceano, nas calotas polares ou em uma floresta. Então ele pega as características daquela região e leva para uma outra região. Como é que a massa de ar se desloca? Por diferença de pressão, levando as condições de temperatura e umidade da região que ela se originou para uma outra região. As massas de ar se deslocam através da circulação atmosférica. As massas de ar são impulsionadas e se deslocam pelas células de alta e baixa pressão que a gente viu na aula passada sobre circulação geral do ar. Certo? Não. As massas de ar equatorial são quentes e úmidas, as tropicais são quentes, podendo ser úmidas ou secas, e as polares são frias, podendo ser úmida ou seca. Então, como é que funciona? A massa de ar frio vem, geralmente próximo à superfície, porque o ar frio é mais pesado, mais denso. Ele vai vir no choque com a massa de ar quente. A diferença de temperatura vai gerar chuva e vai empurrar o ar quente para cima. Então, por exemplo, quando a massa de ar polar adentra o território brasileiro, a gente fala que está chegando uma frente fria. Por quê? Porque está vindo um ar frio. Então, a frente da massa de ar é a frente fria. Já como é que funciona uma frente quente? Uma massa de ar quente vem, geralmente o ar quente é mais leve, ele não vai empurrar a massa de ar frio. Ele vai se sobrepor sobre ela, e vai empurrar a massa de ar frio de cima para baixo, espremendo ela, empurrando ela para o outro lado, chegando aí uma frente quente. Nessa figura, por exemplo, você pode perceber as principais massas de ar do mundo aí, A massa de ar polar atlântica, saindo do centro de alta pressão aqui que a gente tem no polo, As massas tropicais, que a gente tem em diferentes regiões aí, as massas equatoriais e as massas aí polares, etc. aí. O que está de vermelho é quente, de laranja mais ou menos quente, de rosa pouco quente, o que está de azul claro mais ou menos quente, o que está de azul claro muito frio. Não, o que está de azul claro mais ou menos frio, o que está de azul escuro muito frio, o que está de rosa pouco quente, o que está de vermelho claro muito quente, o que está de vermelho escuro muito quente. Portanto, encerramos a nossa aula de hoje sobre os fatores climáticos. Você vai se inscrever agora no canal, vai deixar o seu like lá que nem um gordinho da joinha, vai escrever o seu comentário absurdo lá que ele não vai ser retido e vai se preparar para assistir a nossa próxima aula no próximo dia, que eu não sei que dia que é.